Eu vou direto ao ponto aqui nesse vídeo. Eu quero falar sobre algumas coisas que eu aprendi morando fora do Brasil há 7 anos. E eu não quero falar aqui só sobre sair do nosso país, no sentido de que a gente deixa para trás tudo que a gente tem quando sai. Mas também quero falar sobre viver numa cultura totalmente diferente do que o brasileiro está acostumado. Tipo, estilo de vida, alimentação, clima diferente, abordagem diferente nas conversas. E é importante a gente entender que quando uma pessoa sai do seu habitat natural, e eu chamo isso de bolha, a gente estoura uma bolha que a gente é criado e a gente perde o formato que a gente tinha antes. A gente passa a ter que desaprender muita coisa para daí aprender de novo. E eu tive pensando em fazer um vídeo sobre isso já faz um tempo, porque eu nunca consegui sentar com calma e colocar palavras e sentimentos que eu tive durante esse tempo todo no papel. Porque pense, são 7 anos focado em estudar, trabalhar, tentar criar um lar para mim aqui, ou pelo menos a sensação de ter um lar, criar laço com as pessoas daqui de diferentes culturas que a gente não está acostumado. E tudo isso sendo processado na mente em inglês. Nesse tempo todo que eu tive aqui, eu só acionei o modo operacional. O meu piloto automático de fazer as coisas acontecerem não importam as circunstâncias. E hoje eu paro, olho em volta, depois de me adaptar, eu queria compartilhar com você essa experiência, passando por alguns tópicos que depois de assistir o vídeo você pode recapitular lá na descrição desse vídeo. Sem muitas delongas, eu quero falar sobre uma coisa que eu senti pesado no começo quando eu decidi viajar. As pessoas que você ama vão ficar devastadas. De fato, muita gente ficou relutante com a ideia de eu vir para cá no começo, lá em 2018, especialmente a minha família. Muitos deles não entenderam o porquê desse meu movimento de largar meus objetivos no Brasil, de tentar uma vida do zero num lugar completamente estranho, longe de tudo e todos com quem eu fui criado. E sinceramente, nem eu entendia direito o motivo de eu querer fazer isso lá no começo. Mas depois de um tempo, as coisas se acertam, as pessoas aceitam. E é claro que a gente sente saudade das pessoas que são queridas pra gente, mas cada um segue sua vida e todos se acostumam ao longo do tempo com essa ideia de morar longe. Outro tópico é: você vai se sentir culpado o tempo todo. Eu não tinha reparado muito bem no começo em como eu estava me sentindo culpado. E é engraçado isso. Eu estava tão focado e tão determinado em aprender o inglês rápido e me adaptar com todas as minhas forças, que no começo até que fez bem para mim não prestar muita atenção no que estava acontecendo lá na minha cidade, com as pessoas que eu conhecia e que eu conheço até hoje. Mas depois de 2 anos aqui, o peso bateu. Meus melhores amigos casaram, um deles perdeu a mãe, o outro se acidentou e alguns outros tiveram filhos. E eu perdi isso tudo. Eu não pude ver essas coisas acontecerem de perto. Aniversários de pessoas que eu amo, eventos importantes, esse tipo de coisa. Eu me culpei muito pela decisão que eu tomei. Mas depois de um tempo, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, trazendo uma aceitação para a minha decisão. Senão eu ia ficar sofrendo igual um louco. E eu tive que começar a aproveitar o tempo que eu estou aqui da melhor maneira possível. Viajando para países perto com o dinheiro que eu tinha, estudando e evoluindo na medida que eu conseguia. Outro ponto interessante é: você vai se sentir sozinho, muito sozinho. A solidão, não a solitude. Esse termo de solitude ficou um pouco popular nesses últimos anos, mas não é da solitude que eu quero falar aqui. Eu estou falando da solidão. Aquela que a maioria das pessoas tem medo. Aquela que faz com que o silêncio seja ensurdecedor. A solidão trouxe para mim um dos maiores aprendizados que eu pude ter. O silêncio trouxe coisas ótimas, apesar de ser difícil às vezes de lidar com ele. Mas antes dele trazer coisas boas, ele me trouxe coisas horríveis. O silêncio vem acompanhado de outras coisas, a gente tem que lembrar disso. O silêncio da memória, o silêncio do espírito, o silêncio dos vícios, do julgamento, dos ideais. Silêncios esses que não são bem silêncios, eles são uma voz interna que pode facilmente derrubar a gente se a gente não tiver controle sobre esse silêncio. E sobre a voz também que tem dentro da nossa mente. Também sobre as emoções que vêm com ela, trazendo consigo uma depressão crônica de repente, crises de ansiedade, dentre outras situações que eu vou deixar para a tua interpretação que pode ter acontecido comigo nesse meio tempo que eu estive aqui.
Mas o silêncio não me trouxe só coisas ruins, a solidão também me trouxe coisas boas. A solidão também me ensinou a ser paciente, a observar mais os meus pensamentos e os meus sentimentos. A solidão me ensinou a me virar sozinho e não ter uma dependência de ter alguém do meu lado validando muito as minhas coisas. Ela me trouxe uma autoconfiança na minha tomada de decisão, na minha tomada de decisão diária, semanal, mensal, anual. Então eu consigo ver a longo prazo muito do que eu planejo. Eu diria que a solidão é necessária, só que a gente tem que tomar muito cuidado. Ela é necessária por um tempo, não para sempre. Uma pessoa muito iluminada uma vez me disse: pessoas precisam de pessoas. A gente precisa de pessoas, sim, e isso é verdade. Um outro tópico que eu tive que ralar muito para poder entender isso. Você não vai se encaixar facilmente. No começo, quando eu cheguei aqui, eu achei muito curioso e divertido o fato de que eu podia me envolver com pessoas de outras culturas, de outros países, de outros estilos de vida e outros tipos de educação. Porque a educação que pessoas recebem tanto aqui quanto em outros países é muito diferente da nossa, partindo dos conteúdos nas escolas até a forma de abordar as situações. As pessoas têm uma visão muito diferente do brasileiro. Então, quando se vive fora do teu ambiente, do teu país, da tua cultura, existem duas fases que eu gosto de chamar de fase da exploração e fase da instalação. A fase da exploração é onde a novidade ainda é mais doce, é agradável, é aventureira. E também existe a fase da instalação, onde você precisa tentar se sentir em casa e se adaptar. E acredite, essa sensação é muito difícil de conquistar. O senso de humor das pessoas não é igual. A naturalidade de uma conversa não é a mesma que a gente tem com as pessoas do nosso habitat. Os britânicos mesmo são meio rígidos e forçados na conversa deles. Pode perguntar para alguém que já viveu na Inglaterra ou no Reino Unido, ou pode até pesquisar sobre isso. Aqui as pessoas se forçam muito nas conversas e elas dificilmente soam naturais. E isso entre eles mesmo, não entre estrangeiros. E quem dirá quando tiver um estrangeiro envolvido na conversa. Então, fazer conexões não é fácil. A gente pode tentar se conectar, mas as amizades verdadeiras mesmo, infelizmente, ficaram lá na minha cidade natal. E essa é a minha experiência. Talvez a experiência de outras pessoas que vivam aqui são diferentes. Mas eu tenho relatos de pessoas que também vivem a mesma experiência aqui. E isso é uma realidade brutal. É difícil de engolir isso. E tem que encarar e também decidir se é essa forma que você quer manter como um estilo de vida. Se você quiser manter a tua vida aqui, você precisa compreender que dificilmente você vai criar conexões verdadeiras. Não só verdadeiras, mas também naturais. Não é impossível, é super possível fazer isso, mas as chances disso acontecer são baixas. E com isso vem outra questão, uma questão que acompanha esse contexto. Você vai perder amigos queridos. Quando você faz um movimento desse de se afastar, de morar longe, até se você morar numa cidade longe da tua, dentro do Brasil mesmo, você vai sentir esse baque. Você vai perceber que muita gente meio que se dissipa, que essas pessoas se afastam naturalmente. E quem fica mesmo são aquelas pessoas que querem de verdade manter um laço com você, que realmente gostam da tua amizade, que gostam da tua pessoa exatamente como você é. E uma dica muito valiosa que eu posso te dar quanto a isso. Sabe quando você tenta forçar uma amizade e tenta manter um laço ali com alguém que tem memórias boas com você do passado, mas que quando você encontra aquela pessoa e tenta passar de novo a mesma coisa ou tenta criar as mesmas situações para que você reviva aquela situação, você percebe que a vida andou. Você percebe que novas experiências mudaram não só você, mas aquela pessoa também. Então a dica que eu te dou é que você fique com as memórias com carinho, guarde elas com carinho. E se sentir que não tem como manter o laço da mesma maneira com alguém, do mesmo jeito que era antes, deixe ir. Isso vai facilitar o teu processo e vai evitar muito sofrimento de forçar algo que já não é mais. Então, deixe aquela situação ir, deixe aquela pessoa ir, seguir o caminho dela e você segue o teu. Se você quiser tentar demonstrar que você se importa e que você quer tentar manter laços, isso é uma opção, mas talvez não seja da mesma maneira que era antes. E tá tudo bem. A vida é um ciclo e isso pode acontecer. Isso pode acontecer mesmo que alguém se mude de bairro dentro da mesma cidade e que não se veja mais com frequência.
Então, isso se estende, não é só sobre mudar de país, isso é sobre se afastar. Outro tópico que eu queria comentar aqui é a despedida fica mais fácil ao longo do tempo. À medida que o tempo passa, a gente ganha um certo desapego, a gente cria uma certa casca, e isso nesse período é necessário. A gente fica um pouco mais frio. Sabe aquela solidão que eu comentei um pouco antes? Então, se a gente consegue lidar bem com essa solidão, nesse período, a solidão faz com que a gente se sinta menos dependente emocionalmente das pessoas, menos dor quando a gente diz tchau. Eu fui visitar minha família, por exemplo, algumas vezes nesse tempo que eu tô aqui, e na despedida no aeroporto, as primeiras vezes que eu me despedi eram assim uma emoção que apertava o peito, literalmente. A dor do tchau, sabendo que eu não veria minha família tão cedo, meus amigos tão cedo, pelo menos por um ano ou dois, me dava uma dor física mesmo no coração. É louco isso. E dava uma vontade enorme de chorar. Depois de um tempo, eu me acostumei. Eu comecei a encarar melhor porque justamente a solidão fez com que eu criasse uma certa casca, que eu ficasse mais resiliente quanto ao tchau. Porque esse senso de que eu tô criando a minha vida aqui, que eu sou responsável por ela, me dá um sentido maior de que a minha companhia basta nesse momento e precisa bastar. Isso é um mecanismo de defesa também e de sobrevivência. E com isso vem uma das coisas mais importantes para trazer um sentido maior de criar a nossa independência emocional, que é o lar é você quem faz. Assim, hoje eu tenho um carro, eu tenho um trabalho que é consideravelmente bom, que me ajuda a evoluir no inglês e me ajuda na minha carreira. Eu alugo um apartamento hoje que é só para mim, eu tenho minha privacidade, mas não foi assim desde o começo. Hoje, mesmo tendo o meu cantinho, uma certa liberdade para fazer o que eu quero, eu ainda tô longe de me sentir em casa, assim, em casa mesmo, no meu lar. Para me sentir mais em um lar, o que que eu faço? Eu deixo meu apartamento do jeitinho que eu gosto, eu compro as coisas assim que vão me dar prazer de olhar, de ver na minha rotina, e é o pouco que eu posso fazer para me sentir bem. Mas o começo de tudo foi muito diferente. Aqui existe uma cultura muito forte que se chama shared house. São acomodações na mesma casa. Shared houses é casa compartilhada. Tipo, uma pessoa vai lá, compra uma casa e aluga os quartos para várias pessoas e faz um contrato ali para cada um deles. E essas pessoas que se virem para dividir a cozinha, para dividir o banheiro e fazer a casa funcionar como uma casa, né, que tem tudo. E eu vivi em casas assim, com pessoas de tudo quanto é tipo. Foi assim pelo menos pelos primeiros 3 anos. Eu passei por trabalhos difíceis também. Eu trabalhei na cozinha de um fast food, eu trabalhei numa cafeteria, eu aprendi a fazer aqueles cafés que são bonitinhos que a gente vê na propaganda. Eu trabalhei também em uma fábrica de carros na linha de montagem e que eles pagavam muito bem, porque é um tipo de trabalho que não é qualquer pessoa que aceita fazer e não é qualquer pessoa que consegue fazer. Aquele trabalho na fábrica é uma linha de montagem onde os carros passam e é feito um carro por minuto. Então o tempo ali é muito precioso para eles e você precisa fazer tudo certinho, com qualidade e no tempo certo. Então é um trabalho que tem uma pressão e uma demanda muito grande, mas que paga muito bem. Então ali eu consegui juntar um bom dinheiro e me estruturar e me planejar melhor para os meus próximos passos, né? Porque eu sabia desde o começo que esses trabalhos eram temporários e eram como um degrauzinho que eu estava subindo, até que eu consegui um trabalho dentro de um escritório que chega um pouquinho mais próximo da carreira que eu quero seguir e dos meus objetivos de melhorar o meu inglês. E esse trabalho me permite fazer home office, trabalhar remoto e ter mais tempo para estudar para o meu propósito, que é terminar minha universidade aqui de psicologia. Hoje, esse é o propósito que me segura nesse país, nessas condições e me dá motivação para encarar esses desafios todos que eu estou falando para você aqui e também de estar longe de tudo e de todos que eu estou acostumado desde pequeno a estar. Mas eu te garanto que essas experiências que eu passei não foram em vão, não estão sendo em vão, estão sendo muito bem aproveitadas. Eu estou ganhando uma baita de uma experiência de vida e eu sei que isso vai refletir lá na frente. E se você que pensa em fazer isso um dia, nem que sejam por 6 meses ou um ano fora do Brasil, se você tiver essa oportunidade, você precisa encarar a realidade já de frente. E isso traz um novo tópico aqui. Você vai talvez achar que tudo vai ser maravilhoso. E de fato vai.
Mas dentro dessa experiência vem muita dificuldade, vem muita solidão, muita superação, muitos problemas que você vai ter que encarar sozinho, literalmente sozinho. Mas apesar disso, existem muitas outras coisas que vão aquecer o teu coração ao longo desse trajeto, que é o que acontece comigo, que é, por exemplo, visitar lugares novos, conhecer pessoas novas, viver experiências que você talvez nunca iria experienciar se você estivesse no Brasil. O que traz outro tópico interessante aqui que eu quero falar, que envolve aprender novos idiomas. Ao mesmo tempo que aprender uma nova língua é gratificante e abre portas, tudo se torna complexo também. Tem dias que eu me perco em mim mesmo. Simples assim. Tem dias que o meu cérebro entra em pane. Eu trabalho falando 100% do tempo em inglês. Eu estudo 100% do conteúdo da faculdade em inglês. Os meus pensamentos às vezes são em inglês, mas ao mesmo tempo eu estou sempre falando com pessoas no celular, no WhatsApp, no Instagram, pessoas que eu conheço no Brasil, eu falo com elas em português. E volta e meia eu leio artigos, livros, assisto vídeo, escuto música, tudo em português também. E isso às vezes buga a minha cabeça e buga a minha parte cognitiva. Tem dias que parece que eu desaprendi a falar inglês. E tem dias que parece que eu desaprendi a falar português. É meio esquisito. Eu sei que é meio esquisito, mas acontece. E assim é o cérebro. O cérebro é extremamente funcional, mas ele não é uma máquina que vai funcionar da mesma maneira todos os dias. A gente precisa aceitar e respeitar isso. Saber respeitar que todos os dias não vão ser iguais e que vão ter dias terrivelmente ruins e que talvez sejam improdutivos. E tá tudo bem, isso é natural. Agora, a última coisa e mais importante que eu quero compartilhar com você: nomear sentimentos, saber se expressar, cuidar da saúde física, mental e espiritual. Não são só necessárias, mas também são coisas essenciais e não devem ser deixadas de lado. Isso é extremamente importante. Eu sempre estudei psicologia desde pequeno. A minha mãe é psicóloga e ela sempre me passou uma visão boa para as coisas, para encarar bem as coisas. E isso me ajudou muito no meu trajeto de vida e me ajuda até hoje. A minha mãe me ajuda até hoje. A gente tem conversas muito profundas. Mas ao chegar aqui onde eu estou hoje, vivendo essas experiências, eu fiz terapia, eu estudei diferentes métodos de tratamento e práticas terapêuticas e eu cheguei à conclusão que existe um equilíbrio que precisa ser nutrido e respeitado para que tudo corra bem. Não importa onde você viva e em que etapa da vida você esteja, em que momento da tua vida ou da tua trajetória você se encontra. Mas eu tive que viver essas experiências todas para entender isso, depois de passar por algumas situações difíceis aqui. E é pensando nisso que eu compilei essas coisas dentro de um curso que eu fiz chamado Restaurando o Equilíbrio Emocional. Nesse curso eu passo por 10 aulas que são assuntos determinantes que podem tirar uma pessoa da depressão e que de fato foi o meu caso. Esse estudo que eu fiz é baseado em pesquisas, em ciência, em práticas que realmente dão certo na vida de uma pessoa que sofre com um transtorno mental, com uma depressão, crise de ansiedade, ou que tem dificuldade de organizar a sua própria rotina, de planejar seus objetivos para o futuro, que tem problemas de relacionamento na família, no trabalho. E essas aulas passam por 3 camadas essenciais que se baseiam na hierarquia das necessidades de Maslow para ter uma vida mais próspera e mais saudável. Ela é adaptada em 3 camadas definidas pelo psiquiatra americano Phil Stutz. Se você se interessa em aprender mais sobre como lidar melhor com os teus sentimentos e direcionar eles de uma maneira que te impulsione para resultados positivos, vai lá que vale a pena. O link está aqui na descrição desse vídeo. E esses métodos me tiraram de um buraco depressivo muito grande. E é por isso que eu acredito muito nesses métodos. Eu acredito muito nesse processo de recuperação. Mas recapitulando esse tópico que eu acabei de citar para você, sobre cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, é onde você precisa prestar mais atenção. Existem certas coisas que são muito pequenas, que ficam nos detalhes e que fazem toda a diferença nos nossos hábitos diários. Esses hábitos vão impactar muito a nossa saúde. Tipo, alimentação, sono regrado, trabalhar a fé nas coisas que a gente não vê, mas nas coisas que a gente acredita, trabalhar na saúde do teu corpo. Porque
Se a gente cuida do nosso corpo, o corpo cuida da gente. E essas coisas básicas, elas podem dar uma diferença absurda lá na frente, na tua clareza mental, na disposição diária, em como tocar a tua rotina, no teu humor e na tua disposição para se conectar com as pessoas e também para a tua tomada de decisão consciente. E é isso. Aqui eu consegui apresentar um pouquinho do que eu aprendi nessa trajetória que eu estou vivendo aqui. Eu estou vivendo aqui já há 7 anos na Inglaterra e acredite, não foi nada fácil até aqui, mas tenho certeza que é uma experiência que vai me recompensar muito para os meus dias futuros. E se você tiver a oportunidade de viver essa experiência, junte um dinheirinho, se planeje, se programe, vai lá e faz. Você não vai perder teu tempo fazendo isso. O dinheiro que você gastar experienciando essas coisas durante um período que seja 6 anos, 1 ano, 3 anos, vai ser pago pela experiência, pela evolução pessoal e profissional que você pode ter. E é isso. Muito obrigado pela tua companhia até aqui. Espero que você tenha gostado e um forte abraço até o próximo vídeo. Tchau, tchau.